Oi, boa noite. Tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia. Eu sou do Núcleo Espírita Caritas. Estão vendo várias carinhas conhecidas. Muito obrigada de novo pelo convite para estar aqui. Obrigada pela presença de vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre as dificuldades da reforma íntima. Eu acho, aí é uma opinião minha, que religião só serve para uma coisa, para ajudar a gente a ser uma pessoa melhor. Então, não interessa qual seja aquela que a pessoa esteja. Se graças a estar lá, ela está se tornando uma pessoa melhor, ela está no lugar certo. É que a gente chama de reforma íntima. Mas reforma íntima nada mais é do que esse nosso trabalho diário para se transformar numa pessoa melhor. Então, é óbvio que não são só esses problemas que a gente pode enfrentar, infelizmente, nessa nossa busca para nos tornarmos pessoas melhores. Mas eu vou trazer 3 aqui, que é a dor, o imediatismo e o canto das sereias. Eu, finalmente, eu tomei vergonha na minha cara e comecei a fazer exercício, fui para a academia, comecei a fazer musculação. E aí eu fui na primeira aula da musculação. Gente, que situação ridícula. Porque, assim, a pessoa sabe o nome do aparelho? Não. A pessoa sabe fazer? Não. E aí, eu toda assim, né? Deixa eu ver se vai. Ah, agora foi. Eu toda totalmente assim, peixe fora d'água, morrendo de vergonha, achando que está fazendo tudo errado. E aí o meu professor falou assim para mim, presta atenção, por que você quer saber fazer tudo agora, percebendo o constrangimento da pessoa? Esse trabalho que você está começando agora vai ser um trabalho para a vida inteira. Se você não quer ter mais dor nas costas, você quer fortalecer, você quer ter uma velhice tranquila, esse é um trabalho que você está começando hoje para a vida inteira. E é um trabalho de formiguinha. E eu pensando assim, gente, eu levantando 1 quilo, né, e sofrendo para levantar aquilo, eu falei, não vou ver resultado nenhum. Só vou falar uma coisa, eu fui numa terça-feira, eu voltei a conseguir agachar sem morrer no sábado. E eu achando que não estava fazendo efeito nenhum. Por quê? Porque a gente é o quê? Imediatista, né? E se a gente for fazer um comparativo com a nossa tentativa de melhorar, na nossa reforma íntima, é a mesma coisa. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário, pouco a pouco, que a gente acha que não está evoluindo nada. Porque a gente acha que está evoluindo, a gente é preso, né? Fecham a gente no trânsito, aí a gente pensa só coisas boas da pessoa e fala, meu Deus, eu vou no centro todo dia, não aprendi nada. Mas não, a gente está aprendendo. Cada coisinha, cada coisa que a gente faz, está fortalecendo a gente, está ajudando, por mais que a gente não perceba. Como eu não estava percebendo na hora que eu estava fazendo exercício, né? Só que a gente tem a mania de não querer respeitar o tempo das coisas. Né? Quem mexe com obra, vai fazer um cimento, não respeita o tempo que tem que secar, a hora que tem que fazer vai dar certo? Não vai. Você vai fazer um pão que você sova, aí tem que deixar crescer, aí depois você tem que sovar, aí depois não pode mais sovar, e aí depois tem que deixar crescer. Se você não respeitar o tempo de cada coisa, vai dar certo? Não, a gente também não. Né? E aí, às vezes, também a gente entra na casa espírita, eu achei isso, tá? Principalmente quando eu comecei a trabalhar para a gente no estudo mediúnico, eu achei que eu fosse virar o Chico Xavier. Morrendo de medo, falei, graças a Deus, Senhor, não vejo nada, não escuto nada, quero continuar assim. Mas a gente acha que é assim. Aí já chega, vai trabalhar em todo o serviço da casa, em tudo. Que aí eu já vou me melhorar, já vou ficar rapidinho. Não é assim. Tudo tem seu tempo. E aí, com essa história de ter filho pequeno, mentira, eu vejo desenho vejo desenho sozinha, não preciso dele para ver, não, tá? Mas agora eu tenho a desculpa de ver com ele. A gente reviu a Cinderela. Aí eu estava vendo o filme pensando assim, mas que fada mais bocó, né? Por que o negócio acaba meia-noite? Não podia durar mais tempo? Mas por quê? Aí eu acho que eu fiquei tão indignada, que o meu... Com certeza que foi o meu mentor, meu anjo da guarda, falou uma coisa assim no meu ouvido.
Tudo que é uma solução mágica dura pouco tempo. E aí você para pensar, a pessoa, né, que faz uma gambiarra, aquilo funciona por um tempo, é uma solução mágica que daqui a pouco não funciona mais. Que nem agora, com essa história de caneta emagrecedora. Gente, com indicação médica. Meu pai estava começando o diabetes subir, estava com a barriga desse tamanho, parecia o globo terrestre, começou a passar na endócrino. Ele foi fazer o exame dele, parece que ele nunca teve diabetes na vida. Então, assim, você fazendo as coisas direito, com acompanhamento, tendo indicação, show de bola. Mas se você só fazer isso aqui, não vai resolver se você não mudar a tua alimentação e se você não fizer exercício. Pô, teve uma paciente minha que viu as amigas dela aplicando caneta na banheira da escola. Se juntaram para aplicar caneta, não tá gelada, não sabe nem se é o remédio certo. Olha o nível de loucura. Vejo um monte de paciente que faz cirurgia bariátrica sem indicação. Vai emagrecer? Vai, mas daqui 2, 3 anos vai engordar tudo outra vez, porque solução mágica dura pouco tempo. Quanta gente que está se endividando, querendo ganhar na Bet, procurando a solução mágica para resolver seus problemas. Meu pai, ele trabalha no Porto de Santos, desde que as caravelas chegaram aqui, meu pai trabalhou no guindaste que tirou as coisas do Cabral, foi meu pai que estava lá. Ele viu 2 pessoas ganharem na loteria esportiva na época. E os 2 tiveram que voltar a trabalhar como estivador, porque perderam tudo. Tudo. E aí, eu tive uma palestra lá no Caritas, muito legal, daqui a pouco vai voltar o nome dele, do Haroldo Dutra, que ele falando o seguinte, que a gente esquece que nós somos eternos. Nós somos eternos, então os nossos planejamentos são a longo prazo. Tanto que ele falou assim, a gente pensa, quando eu me aposentar, quando eu tiver com 70 anos. Alguém já pensou assim, não, eu estou fazendo isso agora, porque daqui 400 anos, que é o que vai acontecer, daqui 400 anos vai chegar, mas a gente não para pensar nisso, né? E aí aquela coisa, a gente quer viajar, você pensa assim, queria tanto viajar, não tenho dinheiro. Se eu começar a juntar dinheiro hoje, daqui 5 anos eu viajo. A pessoa, pelo amor de Deus, você concorda que daqui 5 anos vai chegar de qualquer forma? Pode chegar com dinheiro para você viajar ou não. Pode chegar com a gente sendo menos egoísta, menos raivoso, menos vingativo, né? Tudo isso. O que acontece? Esse nosso imediatismo acaba sendo um exercício de paciência que a gente vai ter para a vida toda. E a gente parar para pensar, por que acontece sempre isso? Por que você emagrece e volta a engordar? Por que você ganha dinheiro e volta a perder? Relacionamento é o famoso dedo podre, né? Que o pessoal fala que a culpa é do dedo. A pessoa sempre se relaciona com a coisa esquisita. Mas por que é sempre com uma coisa esquisita? Por que não é um cara legal? E esse imediatismo faz com que a gente tenha fica frustrado o tempo todo, né? E agora você fala assim, mas por que a gente é tão imediatista assim? Primeiro, a preguiça. Que a gente tem preguiça das coisas. Vocês lembram do nosso lar? Daquela moça que vai com o André Luiz, quando o André Luiz quer visitar a família. Ele já quer furar fila. Aí ele está esperando para falar com o mentor. Aí fica ele e a senhorinha. Como é que a gente junta hora, né, para poder ir lá? Aí falou, tem que trabalhar. A mulher assim, trabalhar? Não quer trabalhar, não. Não é? A gente tem essa arrogância de achar que a gente tem que ganhar, tem que cair tudo de mão beijada para a gente. E, de novo, a reforma íntima é trabalho para a vida toda, de formiguinha. Aí, outro entrave, a dor. Nós vamos lidar com várias dores, mas vamos começar com uma. Né? No Livro dos Espíritos, fala o seguinte, existe a lei do progresso contínuo.
Todos os seres são criados por Deus, simples e ignorantes. Através de encarnações sucessivas, eles adquirem conhecimento e moralidade, evoluindo de forma natural e inevitável até atingirem a perfeição. Então, o que quer dizer isso? Que todos nós, de forma natural e inevitável, vamos chegar à pureza de um espírito angelical. Nós vamos chegar na atitude de Jesus, de Nossa Senhora. Por incrível que pareça, nós vamos. Está no livro dos Espíritos, isso é uma lei. Aí a minha pergunta é, quando a gente chegar lá, aonde que vai estar Jesus e Nossa Senhora, né? Vocês já são o que são hoje. E a evolução não acaba nunca. E aí, nessa mesma palestra, o Haroldo Dutra, ele sempre dá esses dois exemplos, que são muito legais. Perguntaram para o Michelangelo, que o Michelangelo estava lá, quebrando mármore, né? Falou assim, pelo amor de Deus, dá para você parar de quebrar esse negócio? Dá para deixar o pedaço de mármore em paz? Por que você fica martelando ele feito doido? Eu falei assim, meu bem, tem um anjo dentro dele, e eu estou tirando. Outro exemplo, quando perguntaram para o Rodin, meu Deus do céu, você fez essa estátua divina chamada O Pensador, maravilhosa, como é que tu conseguiu fazer esse negócio? Ele falou, eu não fiz nada, eu só tirei os excessos, ele já estava lá dentro. Então, o que o Haroldo faz? Que, infelizmente, a dor, às vezes, é Deus tirando os excessos, ajudando a tirar essa centelha divina, esse espírito angelical que está preso dentro da gente, né? Porque a dor vai ser tanto um instrumento de cura, como de ajuste, vai ajudar a gente a reprogramar a nossa rota, né? E o que é o problema? Se a nossa evolução é natural e inevitável, infelizmente, e a dor pode ser um instrumento para a nossa melhora, a dor é inevitável. Legal, está todo mundo depressivo, vamos todo mundo embora, vamos esperar a festa para a gente se animar de novo, para comer uma maçã do amor, coisa do tipo. Então, infelizmente, tudo isso que eu estou falando, a gente sabe aqui. Mas é difícil passar para cá. Na hora que um problema sério vem, que você descobre que não é uma paciente minha, que a mãe está com demência, que você descobre que você está com câncer, né? Então, esse conhecimento traz consolo? Às vezes não. Às vezes a dor é tão forte, e principalmente quem é da casa espírita, quem faz as coisas, por que comigo? Eu sou tão legal. Eu venho no centro, eu estudo, estou tentando ser uma pessoa melhor, faço parte dos trabalhos. Por que comigo aconteceu isso? Por que com meu filho? Por que com a minha mãe? Esse sentimento de solidão, e, às vezes, um sentimento de se sentir traído, às vezes, se sentir traído por Deus. Não sei, eu acho que eu já contei essa história aqui, mas se eu não contei, para quem não estava, vou contar de novo. Não sei se vocês conhecem a história de origem do Conde Drácula. Então, o que acontece? O Conde Drácula, ele era um guerreiro muito cheio de terras e tal, e ele é cavaleiro tal. E ele lutava por quem? Pela igreja e por Deus. Extremamente cristão. E toda a guerra que tinha, em nome de Deus, ele estava lá. E aí chamaram ele para ir para a cruzada. Falou, na hora, vou mesmo, dou minha vida para lutar aqui, porque ele achava que era lutar por Deus. Só que, enquanto ele estava na guerra, contaram para a noiva dele que ele tinha morrido. Ela, em desespero, se matou. Então, quando ele volta da guerra, que ele foi lutar por Deus, ele fala assim, como assim acontece um negócio desse? Como, Senhor Deus, você deixar enganar minha noiva e ela se matar? Ele se revolta num grau, fica com tanta raiva de Deus, que se transforma no vampiro que a gente conhece. E aí eu pergunto para vocês não conhecem alguém que depois que passou por alguma dor se transformou no monstro? Se perdeu completamente? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para isso não acontecer com a gente também. Da gente se isolar.
da gente se isolar, da gente ficar paralisado, né? Ficar aqui à beira do caminho, de se desconectar com você mesmo, ficar com raiva o tempo todo. A dor pode fazer isso com a gente, pode fazer isso com a gente um dia, 2 dias, o que não pode é fazer a vida inteira, a encarnação inteira. A única boa notícia que eu tenho para dar disso é, se acontecer com a gente isso aqui, a gente está criando nova dívida? Tá. Está criando coisa que vai ter que resolver de novo? Sim, mas mesmo assim a nossa evolução não para, porque a evolução não anda para trás, é só para frente, não tem como a gente andar para trás. A gente pode ficar um tempo parado, pode estar andando a passo de tartaruga, mas para trás a gente não anda mais. E aí, o que eu posso fazer para tentar amenizar essa dor, para não chegar nesse ponto? Gente, hoje a menopausa é um problema sério. É um problema sério. Eu tenho uma lista de coisas para reclamar. Eu acho que eu vou desencarnar com 102 anos, porque eu tenho uma lista de coisas para perturbar eles lá em cima. Uma dessas é por que a gente, na menopausa, a gente fica sem memória. Isso porque eu estou fazendo reposição. Meu Pai Eterno, tem um psicólogo que ele faz o... Eis da questão, vocês sabem quem é? É muito legal, muito legal. Depois, daqui a pouco, o nome dele vai vir, tá? Desculpa. E ele fez uma palestra falando sobre dor, e ele falando do colo da mãe. Quando a gente é criança e se rala todinho no chão, que a primeira coisa que a gente fazia, corria para o colo da mãe da gente. E a mãe dava aquele abraço, dava um monte de beijo. Pergunto, o joelho consertava? Deixava de estar ralado? Não. O joelho parava de doer? Não, porque ela ainda metia mertiolate naquilo ali, e mertiolate ardia. Né? Todo mundo aqui, a maioria aqui é tudo da minha idade, isso lembra dessa época. Isso denuncia idade. Né? Mas não ficava mais fácil aguentar a dor depois de receber esse colo? Então, o que a gente tem que tentar procurar são esses colinhos de mãe. Coisas que não vão resolver o problema, não vão tirar a dor, mas vai fazer mais fácil você suportar passar por isso. Uma delas é a oração. Está em desespero? Faz uma oração, faz essa conexão com Deus, você vai se sentir melhor. Ter o apoio da religião, né, qualquer que seja, aqui no caso, conversar com as pessoas da casa, falar com um amigo. Tem um profissional que estuda 5 anos, dedica a vida dele a escutar as dores das pessoas, que chama psicólogo. Às vezes a dor está pesada, procure. Eu só tenho meu réu primário até hoje, graças a Santa Rosana, que está no céu. Minha psicóloga, porque senão eu não estaria aqui. Já teria sido presa há muito tempo, graças a ela. É verdade. E aí, quando a gente fala de conversar e falar, é para você falar do seu sentimento. Aqui ninguém faz isso, porque aqui todo mundo é evoluído já. Mas todo mundo conhece alguém que é assim. A pessoa, ela foi traída e se divorciou, tem 35 anos. A pessoa vai pegar um ônibus, ela para no ônibus, ela conta para a coleguinha aqui tudo que aconteceu. Né? Aí, quando ela chega, ela está indo para a consulta do médico. Quando ela chega na sala de espera, ela conta para a coleguinha. Quando ela está na fila do supermercado, você vai no Carrefour, que a fila é grande, ela já conta para a colega ali também. Não é isso que eu estou falando, porque isso é disco arranhado. Isso é reviver a dor. Reviver a dor. Você não está resolvendo aquilo dentro de você. Você está contando o que aconteceu, você não está falando daquilo que você está sentindo. Isso a gente só consegue fazer com alguém de confiança, que não esteja escutando a gente com os ouvidos, esteja escutando com o coração. Não é com qualquer um que você consegue fazer isso, mas é muito importante falar, não guardar tudo para dentro de você. Se você não tiver um amigo desse, procure psicólogo. Por que não? E aí, uma coisa importante também, que é importante você levar em consideração, principalmente a pessoa que fica revisitando a história e fala assim, então, e depois disso, eu nunca mais parei no emprego.
depois que eu me separei. Ele acabou com a minha vida. Aí, existe um tipo de paciente, para quem não sabe, eu sou ginecologista. Existe um tipo de paciente que é o pior paciente que tem para tratar, que é o paciente que acha que sabe o que tem. Porque é difícil a gente descobrir o que a pessoa tem, se ela tem certeza do que ela tem. Então, isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes. Paciente, 65 anos, dor na barriga. Aí ela chega e fala assim, não, doutor, porque eu tenho mioma. E aí está doendo, fala assim, então, você já não menstrua há séculos. O mioma não está fazendo nada, não é ele que está provocando a dor. Não, sim, é ele, porque eu tenho mioma. Aí tá, sua barriga fica inchada à toa? Não, claro que fica, porque o mioma está enorme, ele fica desse tamanho. Falei assim, então, você tem dor de cabeça à toa? Falei, tem, então, por causa do mioma. Então, mas você fica enjoada à toa? Não, é por causa do mioma. Aí você vai ver que a pessoa está com intolerância à lactose. Em nenhum momento eu falei que ela não tem mioma. O que eu estou falando é que o mioma não está causando a dor. Fazendo quando a gente estiver sofrendo por alguma coisa, porque todo mundo aqui já passou por uma dor muito forte. Tem gente aqui que não conheceu a mãe, tem gente aqui que apanhava do pai todo dia, que sofreu abuso. Passou por isso, isso aconteceu. Mas, às vezes, o problema que você está vivendo hoje não tem nada a ver com isso. Então, o fato, às vezes, da pessoa não conseguir parar no emprego, porque, às vezes, a pessoa não consegue ouvir a ordem. Não tem nada a ver com o fato de ter tido uma traição há 30 anos atrás. Né? Então, parar para pensar que nem sempre a dor que você está tendo hoje tem a ver com a dor que você teve no passado, apesar dela ter existido e ter deixado marca em você. Né? E outra coisa, sempre analisar a responsabilidade das pessoas naquilo que está acontecendo. A gente passou por um problema financeiro assim, sensacional, porque a gente estava com obra, aí teve confusão na obra, confusão com o empreiteiro, durou muito mais, deve ter tido, né, roubo ali na obra. Nessa mesma época, a pessoa que eu trabalhava me deixou devendo dinheiro. Aí ele não estava pagando o aluguel da clínica, do dia para a noite a clínica fechou. E aí eu ficar sem emprego ali. Foi um tumulto danado. E a gente demorou quase 5 anos, agora as coisas estão... agora está certo, né? Então, agora as coisas estão em ordem. Agora, assim, eu posso ficar com raiva desse rapaz que eu achava que era meu amigo, culpar ele, e a minha responsabilidade? Será que eu não tinha percebido antes que tinha alguma coisa errada? Que eu não estava me pagando direito? Eu estava tendo responsabilidade com o dinheiro? Eu tinha uma reserva? Então, de novo, a gente tem que ver qual é a parte da responsabilidade. Quando o problema acontece, eu tenho uma parcela de responsabilidade, culpa não, porque culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, não é isso. Qual é a minha responsabilidade naquilo que eu estou passando, né? Vai ajudar também a amenizar a dor. E a coisa que eu acho que faz a dor ficar mais leve, de verdade, para você conseguir carregar, é aceitar. Tipo, aceita, toma que é seu, aceite seu BO. Aceita. BO é teu, tu vai ter que levar. Né? O maior exemplo disso foi Saulo, no caminho de Damasco. Não sei se vocês vão lembrar dele. Ele era o quê? Ele era uma pessoa que seria assim, teria um prestígio de um juiz desse do STF. Só que a função dele era caçar, torturar e matar cristão. Era isso que ele fazia. Ele matava, torturava e matava cristão. Era a função dele. E ele era muito bom no que ele fazia, admirado e respeitado por isso. Até que um dia ele está andando no tal do caminho de Damasco e quem aparece na frente dele? Jesus. Na hora que ele vê Jesus, por 30 segundos, ele fala assim, meu Deus do céu, Jesus realmente é Jesus. Ele é realmente o Filho de Deus. Eu estava errado. Esse tempo todo, eu estou matando, perseguindo, matando e acabando com a vida e das famílias de pessoas inocentes, esse tempo inteiro. Mas não foi só isso, porque ele ficou cego. Lembra disso?
E não foi só isso, ele tinha um emprego de prestígio. Quando ele resolve que não vai mais fazer, ele perde o emprego. Ele vai ter que viver fazendo tapete. E não é só isso, porque ele é muito amado e querido pelos cristãos, né? Você imagina como ele era amado pelos cristãos. E outro, ele perdeu todos os amigos. Ele perdeu a família, porque se ele fazia uma coisa que era admirada, ele parou de fazer. Vocês conseguem se colocar no lugar dele? Eu não consigo. Acontecendo tudo isso ao mesmo tempo agora, e o que ele faz? Ele aceita. Ele vira para Jesus e fala, eu fiz errado até agora. Me fala, o que eu faço da agora para frente para fazer certo? Ele ficou triste, na lama, cai, porque a vida faz isso com a gente, né? Dá aquela arrastada assim, que você cai assim, com as pernas para cima, fica que nem barata. Que ele já não tomou essa da vida. Ele ficou assim 2 segundos, levantou e falou, Deus, e aí? O que eu faço? O que eu faço para conseguir? Porque, vamos lembrar, lembra acho que a primeira questão do livro dos Espíritos, que pergunta o que é Deus, que fala que é a inteligência suprema do universo, e está falando que Deus é infalível, é bom e justo. Então, tem algum motivo para ter acontecido isso comigo, né? Então, a partir do momento, quanto mais rápido eu conseguir sair daqui, me levantar, mesmo sentindo dor, mais rápido a minha vida vai andar para frente. Vai voltar a andar para frente, né? E aí, você vê que assim não está tendo uma amizade sincera entre eu e esse negócio hoje, não, mas vai tudo bem. Tem uma música que eu acho muito bonita, do U2, que o Bono fez para o amigo dele, que era o vocalista do In Excess, que estava passando por um monte de problema, tanto que esse rapaz se matou, né? Então, essa música fala o seguinte, que você é tão tolo por se preocupar dessa maneira. Eu sei que é difícil, e você nunca vai ter o suficiente daquilo que você menos precisa agora. Nós vamos voltar para esse pedaço mais para frente. Você precisa se recompor, você precisa se levantar. Você está preso no momento e não consegue mais sair. Eu nunca achei que você fosse tolo, mas, meu bem, olha para mim, você precisa se levantar, carregar seu próprio peso. Essas lágrimas não vão te levar a lugar algum, querido. Isso é só um momento, vai passar. Né? Que é um resumo do que a gente viu até agora. E aí, continuando nas coisas que podem atrapalhar a nossa evolução, que às vezes a gente está indo bem e acontece e a gente sai um pouco do rumo, é o Canto das Sereias. Esse chama Nós da Questão, o canal dele, esse psicólogo, Nós da Questão, muito bom. Ele falou da Odisseia, que vai estrear, estou em cólicas para ver o filme da Odisseia, que é a história mais antiga da humanidade, né? Vai estrear o filme. E ele vai falar do Canto da Sereia e foi relembrar a história de Homero. Para quem não lembra, o que acontece? Homero está voltando para casa, depois de lutar lá no cavalo de Troia, tal. E aí ele tem que passar pelo mar que está assim de sereia. Mas ele já está sabendo que tem sereia no lugar. Então, ele fala para todos os marinheiros do barco, o negócio é o seguinte, vocês vão tascar cera nesse ouvido e vocês vão me amarrar no mastro do navio, porque eu quero escutar os cantos. Eu quero escutar, eu quero saber qual é desse canto aí. Mas eu sei que, se eu escutar, eu vou me jogar no mar e elas vão me comer. Simples assim. O homem que escuta o canto da sereia, ele sabe que ele vai morrer, mas a pessoa não aguenta, se joga no mar e a sereia come. E aí, pergunto para vocês, você está tentando melhorar a sua raiva, a sua inveja. Aí, o que você faz? Você passa 10 minutos no Instagram ou vendo vídeo no YouTube. Se você já não está naquele dia bom, aí, em vez de você estar lutando para aquilo, você está alimentando, né? Sua inveja, sua raiva, preguiça. Aqui também ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca fez isso, de pegar o celular para mandar uma mensagem.
Aí vem o negócio no Instagram, aí você começa. Quando você vê, fala, nossa, minha mão está doendo. Aí passaram-se 2 horas e você esqueceu de mandar mensagem. Ninguém nunca fez isso aqui, né? Não. E aí, qual é o problema disso? É o comportamento de manada. Às vezes, quando você escuta esse canto de sereia, você não vai se jogar no mar, você não vai escutar ninguém, vai perder o rumo e vai começar a fazer besteira. Você fala, não, imagina, Patrícia, eu não faço uma coisa dessa. Gente, tem um monte de influencer falando o tempo todo de como é que tem que ser sua roupa, como é que tem que ser seu corpo, como é que você tem que ganhar dinheiro, o que você tem que fazer, o tempo todo. O tempo todo. E aí, o que está falando lá na Gênese? Lá na Gênese. Vai falar o quê? Da nossa fé raciocinada, da nossa lógica. Está falando lá. Se a ciência provar que o espiritismo está errado num ponto qualquer, o espiritismo deve ser modificado nesse ponto. 1800 e Guaraná de rolha, se eu não estou enganada, que foi escrito a Gênese. Se a ciência provar que o espiritismo está errado num ponto qualquer, o espiritismo deve ser modificado nesse ponto. E tem gente que acha que vacina faz mal. Porque teve um canto da sereia falando, use o raciocínio. Eu já confessei isso várias vezes, porque eu estou tentando tratar esse ódio dentro do meu coração. Tem uma pessoa que eu não vou citar o nome dele, mas é uma pessoa que eu odeio. E se souberem que eu fui presa, é porque eu espanquei ele. Que é uma pessoa que fala que é médico, mas eu não sei como é que ele tem coragem de falar uma coisa dessa, que fala que mamografia dá câncer. Porque tenho certeza que teve um monte de paciente que morreu ou que deixou de fazer diagnóstico de um câncer no começo, porque não fez a mamografia, porque ele falou que não era para fazer, porque a mamografia dava câncer. Ou seja, a pessoa escutou o canto da sereia, e quando escuta, não adianta você falar, porque tem um monte de médico que fala que é para fazer, tem um monte de trabalho científico que fala para fazer, porque essa criatura falou, a pessoa acredita piamente e esquece todo o resto. Vamos tomar cuidado com isso. Né? E aí, quem não chega nesse ponto tão radical, acaba se perdendo tanto nessa vida de Instagram, rede social, WhatsApp, que tempo sobra para você cuidar da sua mente e do seu espírito? Que tempo sobra para você pensar na sua reforma íntima? Você fica o tempo todo olhando a vida dos outros no Instagram. Né? E aí você fala assim para mim, Patrícia, você está doida, isso não acontece. Como é muito recente, vou dar esse exemplo para vocês. Esse rapaz aqui, Gabriel, né? Ele morreu com 22 anos. Esse aqui, esse Dallas McCarver, esses dados são deles. Os 2 fisiculturistas. Esse corpo aqui não existe. Você só existe se você tomar um monte de tranqueira. Então, vamos ver a listinha de remédios que as pessoas estavam tomando, que a gente sabe, né? Hormônio de crescimento, testosterona e vários derivados de testosterona que é para cavalo. Insulina. A pessoa que é diabética, que você fala que tem que tomar insulina, a pessoa não quer de jeito nenhum com medo. Eles tomam por vontade própria. Diurético, porque aí ele fica desidratado e o músculo aparece melhor. 500 milhões de suplementos. Remédio para tireoide. Você tem problema para tireoide. E ainda toma o Roacutan, porque enche de espinha por causa da tireoide, para não ficar com espinha, que faz mal para o fígado. A mulherada aí que teve que tomar sabe como é que é. Para resumir, um coração pesa entre 300 e 350 gramas. Quando essa pessoa morreu, o coração dele estava pesando 850 gramas. O dele estava 900. O fígado pesa 1,5 kg no máximo. O dele estava pesando 4 quilos. A quantidade de hormônio estava acima do que o laboratório conseguia dosar. Estava 130 vezes maior do que deveria. Essa criatura estava com as coisas tudo entupidas, todas as veias entupidas. A saúde dele, aos 26 anos, parecia de um homem de 86.
Mas eu acho que as pessoas de 86 estão mais saudáveis. Por que eu estou falando? E sem falar que esse monte de hormônio dá paranoia, agressividade, segundo a psiquiatra Ana Beatriz, né? E aí tem um vídeo, se vocês quiserem ver, do Fantástico. Eles entrevistaram as pessoas. Aí, no final, o cara fala, eu conversei com todos os amigos desse aqui que morreu e que faz fisiculturismo. Vou fazer uma pergunta, acho que ninguém vai acertar. Quantos falaram que vão parar de tomar tudo isso? Isso é o poder do canto da sereia. Você se joga no mar para a sereia te comer, você sabendo disso, porque eles sabem que isso vai acontecer para eles. Quantas pessoas que já têm dinheiro, fazem de tudo, prejudicam a vida das pessoas para conseguir ter mais dinheiro ainda, ter mais poder, né? E aí, lembra da música, você nunca vai ter o suficiente daquilo que você menos precisa. Ele nunca vai ter a quantidade de músculo que precisa do músculo que ele não precisa ter. Não é? Quanta gente, a pessoa faz tudo por like. Por que você precisa ter um monte de like? Fala um monte de abobrinha, prejudica as pessoas na internet, no YouTube, para ter seguidor, para ter like. E aí, no canto das sereias também, tem uma dor que é muito difícil a gente levar. Eu sofria isso, eu tive essa dor muito na época do colégio, que é o quê? É a dor de ser diferente, de nadar contra a maré. Eu tenho certeza que vocês aqui, de algum grau, já enfrentou isso, com amigo, com parente. Tu vai no centro mesmo hoje? Vai de novo? Vai toda semana? Ah, que chatice, gente. Mas você vai lá fazer um negócio lá? Mas é sério? Tinha um amigo da minha tia que falava para ela que ela estava fazendo curso para 60. Ah, está indo para o teu curso de 60? Né? Então, assim, você tem que escutar crítica, deboche, ironia. Às vezes, por fazer a coisa certa. Às vezes, a pessoa te ofende alguma coisa, porque você não voou no pescoço da pessoa, não xingou, todo mundo vai, você é doida? Você não vai fazer nada? Falei, estou mantendo meu réu primário. Né? Vai resolver? Então, às vezes, por a gente estar nesse processo de reforma íntima, de se tornar uma pessoa mais calma, menos egoísta, as pessoas criticam a gente. E é muito difícil, porque, às vezes, isso traz muita solidão, porque, às vezes, só está você passando por isso. Só você está tentando se melhorar. É complicado. E aí você acaba se auto-questionando. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu tenho que fazer? Vale a pena? Vale a pena. Vale muito a pena. E aí, para a gente encerrar, eu queria falar uma coisa também que é importante, que aquilo que te causou dor, não tente procurar saber por quê. Você não vai descobrir. Sinto muito te falar. Não vai. Faz que nem eu, faz a listinha. Quando você chegar do lado de lá, você pergunta. É o que eu falo para toda mulher que perde bebê. Porque por que eu perdi? Não sei. Porque você vai se torturar, passar a vida inteira se questionando por quê, e isso não tem como saber. O que a gente tem que saber é, confie em Deus, porque Deus não comete erro, alguma razão tem. Né? Confia em você. Porque vocês viram, não tem como fugir disso. O nosso destino é melhorar sempre, melhorar sempre. Só andar para frente. Isso está fadado para a gente. É uma lei da natureza. Melhorar. Na hora dessa dor que for pesada, que você não estiver conseguindo carregar sozinho, procura ajuda. Do psicólogo, de um amigo, aqui na casa, não fique calado. Uma das maiores causas de doença é engolir as coisas. Quanta gente fica com gastrite, com refluxo, chega até da úlcera, porque vai engolindo sapo, aí daqui a pouco engole um dinossauro, engole uma anaconda, quando vai ver está um zoológico no estômago, procura ajuda, conversa. Oração.
né? Raciocina, olha a fé raciocinada, para você não cair no canto da sereia, para você não se isolar, para você não se desviar do caminho. Tenta aceitar o mais rápido possível. E isso é um processo, cada um demora o tempo que for necessário, mas tenta aceitar, para você conseguir levantar do chão, para a sua vida seguir em frente, né? E lembrar que a evolução é a longo prazo, não tem volta e vai ter vitória no final. E na hora que o bicho pegar, agora que o bicho pegou mesmo, a gente faz uma mentalização, às vezes, no Cáritas, que eu sempre falava assim, para você imaginar um campo, uma árvore bonita, uma sombra. Eu sou folgada. O que eu já imaginava embaixo da árvore? Nossa Senhora. Então, na hora que o bicho está pegando, porque você sabe que na hora que o problema é sério, a gente vai, Nossa Senhora, que Nossa Senhora tem coração mais molinho que Jesus, né? Então, a gente pede para ela. Então, você está sofrendo muito, imagina, aí você escolhe o lugar que você quer escolher para colocar ela, tá? Se é na sua casa, se é nesse lugar bonito, onde você quiser. Coloca ela sentadinha, senta no colo dela. Imagina ela te fazendo um cafuné, te dando um abraço e um beijo. Se o bicho estiver pegando muito, já imagina Jesus do lado, fazendo um carinho também em você. Para quem tem síndrome do pânico, está se percebendo que vai dar a crise, vai para o colinho de Nossa Senhora. Aí eu pergunto, vai resolver? Não. Vai tirar a dor? Não. Mas vai transformar ela numa coisa mais leve para você conseguir carregar. Tá bom? Gente, muito obrigada pelo convite nessa noite fria, tá? Obrigadão.